vai começar falando pra gente sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. O que isso significa? Como o cérebro vai se desenvolvendo ao longo da vida e especialmente na primeira infância. Essa já é a minha primeira pergunta, doutora Paula. Como que se dá esse desenvolvimento do nosso cérebro? Bom, o desenvolvimento do cérebro da criança, ela se dá desde da concepção até os 2 anos de idade, até um pouquinho mais, tá? Então não é porque a criança nasce que o cérebro dela vai parar de se desenvolver. Tá bom? Ou que começa a se desenvolver a partir do nascimento. A partir do nascimento. Não, começa a partir da concepção mesmo. No primeiro mês de vida, a gente já tem um desenvolvimento enorme do cérebro, o fechamento de alguns tubos que a gente precisa para o cérebro começar a se desenvolver daí. E essa é uma parte muito importante, porque a gente precisa falar muito também do ácido fólico, né? Sim. Que é um dos principais nutrientes que a mãe tem que começar a tomar já antes de se planejar para engravidar. Tá? Para a formação do tubo neural, do primórdio do cérebro ali, se formar direitinho no primeiro mês de vida. Certo. Tá? E já no ventre materno, a criança também vai desenvolver capacidades de aprendizado, doutora? Vai. Isso aí é uma coisa que está sendo muito estudado hoje em dia, tá? Então, antes estudava-se só a partir da concepção, agora a gente está conseguindo estudar um pouquinho antes, até nas crianças também que nasceram pré-termo, mas acredita-se que dentro mesmo do ventre da mãe, a criança já começa a ouvir alguns sons, ela nasce mais preparada para ouvir sons que ela já teve contato dentro do útero, ela reconhece um pouquinho melhor a voz da mãe, a voz de quem estava em volta, os sons que costumavam estar em volta da mãe. Já falou até então, de pesquisas que o sotaque já é Exato, reconhecido, até o choro vem com sotaque já de onde ela nasce, então, assim, né? principalmente essa relação com a mãe é muito importante já desde dentro da barriga. Então, falar com a criança dentro da barriga, tudo isso aí está se provando verdade. E nesse caso, os pais também podem participar? Exato, porque dentro da barriga a gente tem os sons um pouco mais abafados, obviamente, porque a gente tem uma camada de líquido, né, líquido amniótico, e uma camada de musculatura, pele, etc. Os sons passam de uma maneira um pouquinho mais abafada, mas sotaque, o timbre da voz do pai, principalmente, mãe ou quem estiver em volta, dando suporte a essa gestante, já é reconhecida pelo neném. A gente pesquisou aqui, alguns estudos vão apontar que durante o parto a falta de oxigenação acaba sendo responsável em 75% das vezes das dificuldades de aprendizagem, da linguagem e também do desenvolvimento motor. Por que isso acontece? Isso, na verdade, não é só aquela falta de oxigênio no período da expulsão mesmo da criança, tá? Mas sim um sofrimento fetal já intraútero. Então, trabalho de parto prolongado, tá? Então, que teve alguma complicação nesse meio. Por isso é ideal conversar bastante com o ginecologista, tá num hospital preparado, etc. Fazer um pré-natal muito importante, tá? Fora isso, realmente, 75% de tudo que a gente vê de dificuldade que a criança tem, às vezes um pouquinho menos do que isso, mas mais ou menos isso, se devem realmente a lesões no parto, etc. Então, a falta de oxigênio no parto, ela faz uma morte em alguns neurônios, certo. Tá bom? E às vezes em alguns neurônios muito importantes para a área da fala, para a área da cognição, às vezes para a área da marcha, tá bom? Que é então, esse trabalho mais motor, né? Exato, esse trabalho mais motor. Então, qualquer falta de oxigênio no parto tem que ser muito bem avaliada dentro já da UTI neonatal, tá bom? Para ser tratada, existem protocolos de tratamento a serem instituídos, entendeu? Certo. Então, precisa prevenir mesmo. E já nos primeiros minutos do nascimento daquela criança, ela vai passar por uma bateria de exames. Exato. Eu queria que você falasse da importância desses exames também, das mães cobrarem, porque isso já é um protocolo hospitalar, né? Isso. Mas é bom as mães perguntarem se já foi feito, se não foi feito, que horas que vai ser feito, como isso funciona, para saber direitinho se está tudo certo com o bebê, né? Isso. Via de regra, tem que ter um neonatologista na sala, tá bom? Então, tem que ter um pediatra que receba essa criança na sala, porque o primeiro atendimento vai ser feito pelo pediatra, certo. Tá? Então, vai fazer um exame físico geral na criança, ver se ela não está desconfortável da parte respiratória, se está corada, vai dar uma nota que chama Apgar,
tá? Então é importante as mães terem isso em mente. Então sempre procurar na carteirinha, tá sempre muito bem anotado. Os pediatras geralmente anotam direitinho, saindo da maternidade, esses parâmetros. Recebe vitamina K, recebe vacina, etc. E aí eles são liberados para voltar para a mãe, né? Então, já seguros, tá? Certo. É claro, se o neném tem algum sofrimento, não está respirando direito, teve algum probleminha durante o parto, Aí esse ele neném geralmente costuma ser encaminhado para UTI neonatal. Certo. E agora, acho que uma coisa assim que é bem importante e que está no dia a dia dos pais, há todo um interesse de quem está em casa, é a gente entender essa produção do neurônio, como ela acontece, porque eles vão se desenvolver ao longo de toda a vida, né? Mas ali na primeira infância, o desenvolvimento desses neurônios vai ser assim crucial para o caminhar dessa criança, Exato. né? Então, na verdade, os neurônios eles acabam se desenvolvendo principalmente dentro do útero. Até os 2 anos, a gente tem uma quantidade muito grande de neurônios e acontece a poda, ou seja, toda vez que a gente não utiliza alguns neurônios, eles são podados, isso aí faz parte do nosso desenvolvimento geral mesmo, tá bom? E isso ajuda também em parte de coordenação, essas coisas, tá? As conexões neurais são feitas ao longo da vida, tá? Certo. Então, no aprendizado, etc. O aprendizado assim, no momento que a criança nasce até os 3 anos de idade é a parte mais importante aí que a gente tem para estimular a criança, tá? Certo. O tempo da criança, esse é realmente o mais importante. É o aprendizado não formal, aquele que a gente aprende com as nossas famílias, Sim. tá? Então, é um aprendizado que tem que ser ao vivo, tá? Não adianta ser via tela de computador, essas coisas. Acho que a gente vai comentar um pouquinho isso depois, mas tem que ser um aprendizado mais ao vivo. E é o momento que a criança está mais receptiva a esse aprendizado e que ela começa a agir em cima do aprendizado. E essa é a parte mais importante para ela consolidar esse conhecimento. Tá? Então, exige também dos pais um cuidado especial Exato. na educação, porque o que eles aprenderem até os 3 anos, com toda certeza ficará, Com vai certeza. estimular essas conexões neurais e os neurônios a se manterem lá no cérebro Exato. ativos. Os né? pais são os principais responsáveis pela educação da criança nesse momento, tá? Mesmo que a criança vá para a creche, etc., é em casa, é com os pais, principalmente que ela vai ter uma base adequada, tá? E não é só uma base de aprendizado formal, tá? Então, aprendizado informal é experimentação, é ver cores, é texturas, tá? Então, ela vai entrar em contato, ela vai começar a experimentar esse mundo, tá? E os pais precisam, de qualquer jeito, estimular essa criança. Agora, existem características que os pais devem estar atentos que mostrem que a criança não está se desenvolvendo adequadamente? É nesse período também que eles vão conseguir observar isso? Exato. Os pais têm que ficar muito atentos a algumas características da criança, tá? Então, a criança não está olhando nos olhos do pai. A criança começa a olhar para os olhos dos pais há uns 28 dias de vida, começa a acompanhar, está curiosa a tudo que se passa ao redor. Agora, a criança que olha para você, desvia o olho, isso aí a gente tem que ficar um pouquinho mais em cima, tá bom? Tem que procurar um neuropediatra, tá? O ideal é que a criança aponte as coisas que ela quer com mais ou menos 1 ano de idade, tá? Se a criança pegar na mão do pai e quiser as coisas sempre pegando e não apontando, a gente já precisa ficar um pouquinho mais atento também, tá bom? As crianças que não se concentram muito nos brinquedos, nos objetos, então senta para brincar com a criança ou ela não gosta de brincar, na verdade a criança tem que brincar, né? Que é uma coisa que a criança faz, é brincar. Então, se a criança não está muito interessada em brincar ou não faz uso útil dos objetos, ou seja, brincar de carrinho em vez de fazer vrum, fica girando a rodinha, fica enfileirando os carrinhos, brincando de um jeito que não é apropriado para aquele tipo de brincadeira, a gente precisa ficar um pouquinho mais de olho também, tá? E sempre procurar o pediatra, e o pediatra, se sentir que tem alguma coisa um pouquinho diferente vai pedir a avaliação do neuropediatra. E aí acho que isso é um alerta bem importante, porque às vezes a criança nunca fez diferente. E aí o pai fala, não, mas é normal, ele sempre brincou assim, ele gosta de brincar diferente. Isso. E já é um alerta, já é um sinal para ele poder observar como está o desenvolvimento daquela criança. Exato, né? Então é por isso que a gente sempre tem que expor a criança a outras crianças, até para a gente ver como que ela interage com essas outras crianças. Pode ser primo, pode ser amiguinho da rua, pode ser colega da escolinha, da creche, mas ela
tem que brincar com outras crianças. Não adianta ficar brincando só com a tela do tablet. Sim. Né? Então, ela precisa ser exposta às outras crianças. A criança que fica um pouco mais isolada das outras crianças precisa de muita atenção também. Tá? Então, o normal é a criança ficar, no começo, um pouco tímida e depois curiosa a respeito de outras crianças, e quanto mais exposta, mais ela vai ficar à vontade. E mais vai interagir com essas outras crianças. Exato. Se ela ficasse um pouquinho mais separada, precisa de alguma atenção em cima disso, precisa reportar para o pediatra. Certo. Desenvolvimento motor, o que a gente deve observar para ver se está acontecendo esse desenvolvimento correto da criança? O desenvolvimento da criança, a criança precisa sentar bem, sem apoio, lá pelos 7, 8 meses, ela tem que estar sentando, tá? A criança não precisa obrigatoriamente engatinhar, mas precisa começar a se levantar, e até 1 ano e 4 meses ela precisa andar. Tá? Não andou até 1 ano e 4 meses, não sentou até os 7, 8 meses, tá? Então, a gente precisa reportar também isso ao pediatra, ele vai fazer uma avaliação e vai enviar ao neuropediatra se precisar de alguma avaliação mais detalhada.